Então, eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos e eu estudava. Só que a gente soltava aqueles panfletos não para a guerra, para fazer quebra. Quebra mais para conscientizar o povo que tinha que mudar. Só que começaram a nos perseguir. Mas a gente não quebrava nada, a gente não mexia com ninguém. Nós só soltávamos os panfletos na rua. Eles começaram a nos perseguir. Aí passou uns 10 dias, eles vieram na minha casa. Eu estava trabalhando na época na J. Paim, fábrica de guarda-chuva. Lá no Bom Retiro, para lá do Bom Retiro. Aí eu fui presa sem mais, sem menos. O DOPS entrou na minha casa com a Bandeirantes e me levaram presa. Chegou na casa da minha mãe, derrubou tudo que tinha nos armários, jogou no chão. Eu tinha 3 sobrinhas que estudavam na época, 9, 10, 11 anos, no Jardim Anchieta, no grupo perto da casa de minha mãe. Eles foram muito humilhados. Eles não iam deixar nem eles entrar na escola, porque eu fui presa como uma terrorista perigosa. E se eu trabalhava, como que eu era perigosa? Não tinha como eu ser perigosa. Nos levaram para o DOPS e eu passei 8 dias sem ver minha mãe. Minha mãe tinha 67 anos na época. Bateram bastante em mim com palmatórias que eles davam. Choque elétrico para a gente contar o que não tinham que contar, que nós não fizemos nada. Enquanto eu estava lá apanhando, eles vinham na casa de minha mãe revistar a casa de minha mãe. Jogavam as roupas do guarda-roupas no chão, os mantimentos que minha mãe tinha, humilhava minha família o máximo que podia. Falava que eu nunca ia sair. Depois de uma semana, o meu cunhado conseguiu levar a minha mãe lá com muito sacrifício, deixar a minha mãe me ver. Mas eu estava toda marcada de roxo de tanto que eles batiam, que eles não tinham dó de ninguém na época. Eles queriam meter o cacete. O negócio deles era bater pra gente contar. Mas contar o quê? Nós fomos toda a turminha aqui de Mauá presa, toda. Inclusive tem o Oliver, que é um professor hoje, ele é vereador. Aquele menino não morreu porque Deus teve piedade, que a família dele todinha foi presa e sofreu. E o Raul, que era estudante na época, estava até com sonda, que tinha feito cirurgia de bexiga. Mataram. Sumiu com ele. Se vocês quiserem o endereço do Oliver, também eu dou, porque inclusive as vizinhas dele que foram presas comigo. Uma delas está piradinha. Pirou, perdeu a noção de tempo e espaço de tanto que apanhou lá dentro do DOPS. Eles batiam, eu já levantava e nos levava para o interrogatório. E lá era choque elétrico, palmatórias, e eles davam para ver. Batem muito em nós. Quando fez um mês, acho que de tanto minha mãe rezar, que depois que eu fui presa, minha mãe fez uma promessa para os escravos. Então todo dia minha mãe fazia a novena dos escravos. Depois de um mês eu fui solta. Só que quando eu fui solta, eu já tinha perdido meu emprego, que na época eu trabalhava. E a renda da minha família, porque só tinha eu em casa para cuidar de minha mãe e dos meus sobrinhos. Porque a minha irmã ficou perturbada da cabeça, de tanta perturbação. Largou as crianças com minha mãe e sumiu. Eu sou Maria Bernarda da Silva Neves. Quando eu cheguei no DOPS, tinha um tal de... Ele era apelidado de Lúcio Fé. Ele pegou, com a licença da palavra, ele pegou uma cordinha, um cadarço, e amarrou nos meus testículos. E ficou batendo um punhal, puxando. E falou: "Eu vou te castrar, seu filho da puta." Com a licença da palavra, "vou te castrar, seu filho da puta." E deu um corte nos meus testículos. E ficou aberto. Eles não costuraram. Eu fiquei internado no hospital militar. E eles não costuraram. No ânus, eles enfiavam um canudo e soltavam um rato vivo dentro do canudo.
Derlei Catarina de Luca. Na clandestinidade, usei o nome, usei a identidade chamada de Daisy Campos. A gente estava sentado num bar, tomando guaraná, e a polícia chegou e disse que eu era Maria Aparecida Costa. Eu fui presa como Maria Aparecida Costa. Apanhei um monte. Eles me bateram do dia 23 de novembro ao dia 8 de dezembro, achando que eu era Maria Aparecida Costa. Aí prenderam a Maria Aparecida Costa no Rio de Janeiro e o Otávio, que era do DOPS, ele tinha dito que eu não era Maria Aparecida Costa porque ele tinha estudado com ela. Mas o capitão Homero, o capitão Maurício, que tinham me prendido, eu era o grande triunfo do capitão Maurício. Ele, quando me prendeu, ele disse: "Para você, a guerra acabou. Você vai conhecer a subcostal do inferno." Quando já entrando na Operação Madalena, a primeira coisa que ele disse: "Você entrou na subcostal do inferno." Eles garganteavam um monte, né? É claro que eu estava assustada. Também eu tinha 20 anos. Só que essa discussão foi acontecer 40 dias depois que eu estava toda quebrada. Porque aí veio a Maria Aparecida Costa. Se ela não era eu, se eu não era ela, quem que eu era? Eu disse: "Eu sou Derlei Catarina de Luca." Como era a rotina do interrogatório? Primeiro, que eles tinham uma preferência de vampiro. Assim, o negócio funcionava mais à noite, né? O escuro não tem luz. Então, os interrogatórios eram sempre à noite. Bom, do que eu me lembro, fui presa pelo capitão Maurício. Começou a me bater na hora da prisão. Bateu um monte na minha cabeça. Eu olhava para um lado, ele batia, eu olhava para o outro lado, ele me batia e dizia que eu era guerrilheira. Ele achava que eu era Maria Aparecida Costa. Eu era magrinha que nem ela. O olho dela, é claro, mas eles também não se detêm a essas coisas, né? Ele achava que tinha prendido Maria Aparecida Costa. Bateram na primeira noite que não deu nem para entender, né? Aí me botaram no pau de arara. Deram choque, deram choque, deram choque. Eu, quando me despenduraram de pau de arara, eu ainda estava consciente. Eu queria desmaiar, mas eu não conseguia desmaiar. Polenta tratada lá em Santa Catarina. Não desmaiava de jeito nenhum. Aí me botaram num quarto, aí esticaram e depois o corpo dá pulo, né? Porque tá com eletricidade. Aí o cara botou o pé aqui assim, o outro segurando nas pernas, o cara botou firme assim. Aí o cara me segurou as pernas e disse: "É pra você não ficar aleijada." Aí me botaram numa cela nova e ainda disseram assim: "Ah, nós vamos te colocar com uma ratazana e a ratazana vai te comer toda." Aí, isso foi a equipe do capitão Homero. Trocou o turno às 6 da tarde. Começou a tortura tudo de novo. A equipe do capitão Abenaz, aí bate. Eu não tinha comido nada. Eu fui presa no domingo. Passou a noite. Passou segunda-feira toda. Passou a noite de segunda para terça. Na terça é que eu entrei em estado de coma e de semiconsciência. Eu não sei porque eu não lembro, mas a Elza lembra. Aí me levaram para o hospital, porque foi quando a equipe do capitão Dalma entrou. Eu fui torturada pelo capitão Américo, pelo capitão Abenaz, e quando o capitão Dalma entrou, o capitão Dalma disse que não ia assumir a minha morte. Me mandou pro hospital. Ah, eu fui pro hospital. Mas eu fui pro hospital antes deles descobrirem quem eu era, ou quem eu não era. No Hospital Militar do Cambuci, eu acordei. Não lembro que dia era. Eu acordei e tinha, muito engraçado, um soldado com uma metralhadora na porta, um cara no pé da cama e eu toda quebrada. Um cara no pé da cama e o cara foi na banca de revista e trouxe uma revistinha pra mim. Quando eu acordei, ele me trouxe a revistinha, o herói e a guerrilheira. Ele estava se considerando o herói, porque a guerrilheira era eu, né? Me levaram para a Operação Bandeirante de novo. Se eu não era ela, quem eu era? O delegado Gaeta foi no BGE
e descobriu que eu era Derlei Catarina de Luca. Não tinha luz na fazenda, não tinha luz nem na casa. Então eles acenderam um monte de candeeiros e velas, e uma das coisas que eles diziam, eles ameaçavam, inclusive, de incendiar a casa com a gente dentro. Nós fomos, já em casa, torturados um na frente do outro. Eles tinham uma máquina de choque que eles chamavam de maricota. Aí batiam na gente com toalha molhada, tinham um alicate, beliscavam a gente no corpo e meu marido, eles levaram, jogaram ele no córrego que tinha ao lado de casa. Deram choques elétricos dentro do córrego. Ele ficou com traumas. Ficou com traumas o resto da vida. Depois disso, teve problemas urinários e teve que tratar a vida toda. E aí, no dia seguinte, nós fomos embarcados, eu numa ambulância, meu marido num caminhão do exército, e eles deixaram entender que íamos ser levados para Curitiba. A gente saiu e ninguém sabia qual era o nosso destino. Mas eles trouxeram a gente para o batalhão da fronteira. Eu não me lembro bem se no terceiro, quarto dia, eu entrei em processo de aborto. Eu estava grávida de 2 meses, então eu sangrava muito. Eu não tinha como me proteger, eu usava papel higiênico e já tinha mau cheiro, eu estava suja. E o meu marido dizia: por favor, não façam nada com ela, podem me torturar, mas ela tá grávida. E eles riam, debochavam. Isso é história, ela é suja, mas não tem nada a ver. Enfim, nenhum momento isso foi algum tipo de preocupação em relação. Eu certamente abortei por conta dos choques que tive desde os primeiros dias. Nos órgãos genitais, nos seios, ponta dos dedos, atrás das orelhas. Eu tinha muita dor no pescoço, porque quando quem sofreu choque sabe bem, a gente joga a cabeça para trás, aí tem um momento que eu não sabia mais aonde doía, o que doía. Doía em todo lugar. Mas enfim, certamente foi isso. Sou Isabel Fávero, professora. Ditadura nunca mais.
tivesse que contar tudo, seria uma longa história de dor e confusão. De dias em que a realidade parecia uma névoa distante. Mas, se tem que começar em algum lugar, será com aquele voo do Rio Grande do Sul para São Paulo. Era um daqueles dias que a vida muda de rumo sem pedir permissão. Se me lembro corretamente, naquele depoimento número 23, mencionei o pequeno avião que me levou para São Paulo. Era um avião comum, nada como aquele que me trouxera de Porto Alegre. Na minha mente embaralhada, naquela época, não consegui prestar atenção na companhia aérea ou no modelo exato, mas sei que não era um avião particular como o anterior. Havia mais gente comigo naquele voo, tenho certeza disso. O rosto deles, os nomes, não consigo lembrar, mas a presença das outras pessoas era uma certeza no meio da confusão. Sobre o retorno, imagino que tenha sido em um avião similar, mas tudo naquela época era um borrão de emoções e medos. Especialmente desses detalhes, parece ter sido apagada em algum canto escuro da minha mente. Era como se eu estivesse ali, mas não totalmente ali, sabe? Lembro-me vagamente de caminhar pela calçada e minha amiga vinha naquela direção. Não sei se disse algo como: "O ponto não é aqui", na tentativa desesperada de evitar qualquer interação, mas ela já vinha com um sorriso como se estivesse prestes a encontrar alguém conhecido. Não lembro se foi Maneco, meu amigo, ou o próprio Major que me disse depois que ela foi presa por um curto período de tempo até prometer abrir a boca. Depois daquilo, parece que tudo se misturava em flashes desconexos. As pílulas que minha irmã me trouxe para que eu cometesse tentativa de suicídio. As histórias absurdas que inventaram sobre mim, até que eu assaltei um banco, acredita? Como se eu fosse uma vilã de um filme distorcido. Quando me levaram para o centro de Porto Alegre, tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar. 3 homens chegaram de repente, me cercaram e eu nem percebi que estava sendo presa até sentir o choque do momento. A próxima lembrança é estar em uma embarcação no Rio Guanabara, sendo interrogada por uma equipe ligada ao delegado Pedro Schilling. E então São Paulo, a cidade grande. O medo crescia a cada momento. O pequeno avião que me levou para uma etapa de tortura psicológica, mais uma de tantas. Eu não sabia para onde estava indo, o que fariam comigo, até me deparar com o delegado Fleury no DOPS. Foi ali que a realidade e o pesadelo se tornou mais claro para mim. Depois dos primeiros interrogatórios no DOPS de São Paulo, veio Ustra. Lembro-me claramente dele dizendo que me tiraria dali, que eu precisava colaborar, que iria para o Oban. Tudo parecia um ciclo interminável de medo e incertezas. Na Oban, colocaram um telefone na minha frente e mandaram ligar para minha família, como se dissessem naquele momento que não iriam me matar. Era estranho, surreal, sabe? 6 meses naquele lugar, 6 meses de clausura, 6 meses de tortura psicológica. Cada vez que saía da minha cela, era como um capuz preto sobre a minha cabeça, como se eu fosse um fantasma do meu próprio passado. Fui interrogada e torturada por Onero, que brincava com uma corda como se fosse me enforcar. Por Calandra, com seu cinismo cortante. Por um oficial japonês que só falava de sexo de forma desconexa. E então, Ustra, de volta, com suas promessas vazias e ameaças veladas. Lembro-me de uma visita rápida ao zoológico, como chamávamos naquela época. Foi quando vi Ustra pessoalmente, como se tivesse exibido um troféu macabro. Aquele era o rosto por trás do pesadelo, o general que nos aterrorizava com suas ideias de lobotomia e tortura. E assim, entre memórias apagadas e flashes de dor, minha vida se transformou em uma narrativa de sobrevivência. Uma narrativa que ainda estou aprendendo a contar, mesmo depois de tantos anos. Depoimento de Irene Maria de Carvalho.
Fui presa em São Paulo em 16 de janeiro de 1970. Fui interrogada dentro da Operação Bandeirantes por policiais interessados em saber meus contatos com o Ângelo, que, segundo eles, já preso, mantinha contato comigo para que eu viabilizasse sua fuga. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava, pois tinha saído de BH no início de 69 e isso era no início de 70. Desconhecia as tentativas de fuga, mas eles supuseram que era mentira. Talvez uma das coisas mais difíceis de você ser no interrogatório é inocente. Não se distinguia se era dia ou se era noite. O interrogatório começava. Geralmente, o básico era choque. Se o interrogatório é de longa duração, o interrogador experiente, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque. Uma dor que não deixa rastro, só te mina. Muitas vezes também usava palmatória. Usava em mim muita palmatória. Em Minas, quando comecei a ter hemorragia, chamaram alguém que me deu comprimido e depois injeção, mas me dava um choque elétrico e depois parava. Descobri pela primeira vez que estava sozinha. Acho que nenhum de nós consegue explicar a sequela. A gente sempre vai ser diferente. As marcas da tortura sou eu, fazem parte de mim. Eu sou Dilma Rousseff.